Bom dia! Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Hoje daremos continuidade à matéria da semana passada, de relembrá-lo que estamos no segundo capítulo com o título Parentesco e Afinidade. Já estivemos aqui a analisar os conceitos básicos de parentesco, os tipos de parentesco, vimos alguns exemplos de parentesco na linha reta e parentesco na linha colateral. Hoje começaremos a falar sobre os graus de parentesco. Prepare o seu código da família porque hoje precisaremos de analisar um artigo. Nós voltamos já já. Bem, estamos de volta. Espero que tenha consigo o seu código de família. Abra o artigo 12. O artigo 12 tem como título Cômputo dos graus. E diz o seguinte, número 1. Entre os parentes da linha reta, há tantos graus quantas sejam as gerações. Ou seja, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sabendo que cada geração vai constituir um grau. O avô 1 grau, o filho 1 grau, o neto 1 grau, o bisneto outro grau e sucessivamente. Número 2. Entre os parentes da linha colateral, há tantos graus quantas sejam as gerações, que vão de um deles até ao progenitor comum. Progenitor comum pode ser um pai, um avô, um neto, um bisneto, vai depender da maneira como estará o grau a ser analisado. E deste até ao outro parente que se considere. Ou seja, se estivermos a analisar a relação de grau de parentesco entre primos, os chamados primeiros primos, por exemplo, teremos que analisar para aquele que é o progenitor comum e depois fazer a contagem até chegar ao primo. E o número 3 é o seguinte: na contagem dos graus de parentesco na linha reta, será excluído o último progenitor e na linha colateral o progenitor comum. Bem, quando se fala aqui excluir o último progenitor, é para então podermos efetuar uma contagem correta. Por exemplo, se tivermos uma relação entre avô e neto, vamos dizer que avô e neto são parentes na linha reta segundo grau. Mas entre o avô e o neto existe um progenitor que é o pai, neste caso o filho do avô, não é? E pai do neto. O que a lei nos diz aqui? Vai-se excluir o último progenitor. Neste contexto, quem será o último progenitor? Será o pai. Se contarmos então, teremos o avô, o pai e o neto. 3 pessoas. Mas como queremos aqui estabelecer o vínculo entre o avô e o neto, o grau que os une, então neste caso a lei nos manda excluir o último progenitor. Quem será o último progenitor aqui? Será o pai. Então nós temos avô, pai, neto, 3 pessoas, exclui-se o último progenitor, que é o pai, e ficamos com quantas? 2, avô e neto. Neste contexto, avô e neto serão parentes na linha reta segundo grau. Ou seja, teremos sempre que excluir o último progenitor para então fazermos a soma dos graus e achamos o vínculo de parentesco na linha reta. E na linha colateral teremos que excluir o progenitor comum. Por exemplo, entre 2 irmãos, o progenitor comum pode ser o pai ou a mãe. Teremos o pai, progenitor comum, um filho A e outro filho B. Neste caso, podemos aqui excluir o pai e ficamos com os irmãos 1, 2, parentes na linha colateral segundo grau. Sim, os irmãos são parentes na linha colateral segundo grau. Não existe parente na linha colateral primeiro grau. O único primeiro grau que existe nas linhas e graus de parentesco é o vínculo que se estabelece única e exclusivamente entre pais e filhos.
pais e filhos serão sempre parentes na linha reta primeiro grau, descendentes ou ascendente, conforme estivermos a fazer a análise. Os irmãos serão sempre parentes na linha colateral, segundo grau. Bem, o parentesco, como tivemos já aqui a ver, é medido por graus. A sua definição resulta da lei, partindo de uma base natural da contagem de diversas gerações. A contagem dos graus se faz contando os parentes. Estou a ser aqui um bocadinho repetitiva, mas é necessário, não é? A contagem dos graus se faz contando os parentes, incluídos na linha de parentesco e excluindo o progenitor comum, quer seja na linha reta ou na linha colateral. Vamos ver aqui exemplos na linha reta: entre pai e filho, primeiro grau; entre avô e neto, segundo grau; entre bisavô e bisneto, terceiro grau. E se formos para a linha colateral, aqui vamos somar os graus e excluir-se o ascendente comum. Entre irmãos, como já mencionamos aqui, segundo grau; tio e sobrinho, terceiro grau; entre primos, os filhos dos irmãos, quarto grau. Sim, são parentes na linha colateral, quarto grau. Entre sobrinho, neto e tio-avô, quarto grau. Entre os primos, filhos dos primos, quinto grau. E entre os filhos de primos entre si, sexto grau. É aqui onde eu respondo a pergunta que me foi colocada por uma internauta, em que procurava perceber o porquê que o filho do primo não é seu sobrinho. Bem, o filho do primo, em termos legais, nunca será seu sobrinho. Por quê? Porque o seu primo já é seu primo e ele é seu primo. Porque se olharmos para aquilo que são as contagens e os ascendentes comuns ou progenitor comum, ele é seu primo porque é filho do seu tio. O seu tio, irmão do seu pai ou irmão da sua mãe. Ou seja, ele é seu tio porque é irmão de um dos seus progenitores. Estando você na qualidade de sobrinho, já não poderá ser tio do filho do seu primo. Por quê? Porque você só poderá ser tio daquele que é filho de um dos seus irmãos. E você só poderá ser sobrinho daquele que for irmão de um dos seus progenitores. Neste contexto, o filho do seu primo nunca poderá ser seu sobrinho, porque a relação que existe entre você e o seu primo já são primos. A relação que existe entre você e o pai do seu primo já é de tio e sobrinho. Então, entre você e o primo, ou entre você e o filho do seu primo, não pode existir relação de tio e sobrinho. Resumindo, o filho do seu primo é seu primo, num grau mais abaixo, como analisaremos mais adiante. Espero que essa questão tenha ficado esclarecida. Não é um bocadinho confuso perceber, porque estamos habituados a chamar os filhos dos nossos primos de sobrinhos, mas provavelmente por serem muito mais novos do que nós, temos essa tendência, mas em termos legais, não. Bem, então vamos ao quadro para analisarmos os graus de parentesco. Bem, já estamos de volta. Vamos então analisar inicialmente um exemplo dos graus de parentesco na linha reta e a posterior na linha colateral, juntamente com a linha reta. Bem, temos aqui o exemplo típico de uma família, não é? Temos o pai D, a mãe H e o filho. Vamos chamá-lo de L. Colocamos apenas uma ascendência do lado paterno e uma ascendência do lado materno para facilitar então o entendimento. Ou seja, temos o pai, o avô e o bisavô de D e temos a mãe, a avó e a bisavó de H.
que neste contexto são avós, bisavós, trisavós, avós, bisavós e trisavós de ele. Colocamos aqui só, estamos a falar aqui no masculino, uma pessoa apenas para facilitar, e aqui pegamos o feminino. Então vamos analisar aqui o filho. Queremos achar o cômputo de graus do L. O L é filho, está aqui o seu pai, é neto, é bisneto, atenção que o mesmo aplica-se para o lado materno, e é trisneto. O que é que a lei nos diz sobre isso? Para acharmos então o grau de parentesco existente entre ele e os seus ascendentes, teremos que excluir o último progenitor. Ou seja, entre pai e filho, quem será aqui o último progenitor? Será o filho. Duas pessoas, pai 1, filho 2. Exclui-se o último progenitor comum, fica 1. Neste caso, entre pai e filho, será primeiro grau. Depois, se acrescentarmos o avô, entre avô e neto, teremos 1, 2, 3. A lei nos diz para excluirmos o último progenitor comum. Neste contexto, o último progenitor comum foi o pai. Exclui-se o pai, passaremos a ter 1, 2. Neste caso, avô e neto, segundo grau. O mesmo procedimento mais acima, entre bisneto e bisavô, teremos 1, 2, 3, 4. A lei nos manda excluir o último progenitor comum. O último progenitor comum existente entre o bisavô e o bisneto foi o avô. Então, excluímos o avô. Ficaremos com 1, 2, 3. Avô ou bisavô e bisneto, terceiro grau. O mesmo procedimento aqui, número 5. De relembrar que estamos a fazer a contagem de baixo para cima. Se estivéssemos a fazer de cima para baixo, o trisavô seria 1, 2, depois aqui 3, 4 e 5. Mas a maneira como colocamos os números não é importante. O importante é que tenhamos o resultado final correto. Então, neste caso, teremos filho 1, pai 2, avô 3, bisavô 4, trisavô 5. Entre o trisavô e o trisneto, o último progenitor comum foi o bisavô. Então, neste caso, excluímos o bisavô e voltaremos a contar. Teremos 1, 2, 3, 4. Ou seja, entre bisneto ou trisneto, melhor dito, e trisavô, teremos o quarto grau. Neste contexto, o que é que teremos aqui? Teremos parentesco, na linha reta, como fizemos de baixo para cima, ascendente e, dependendo se estivermos a nos referir ao filho, ao neto, ao bisneto ou ao trisneto, acrescentaremos o grau. Ou seja, deixa-me corrigir aqui, parente. Quando estivermos a nos referir do vínculo, dizemos parente e não parentesco. Ou seja, ele, em relação ao seu trisavô, será parente na linha reta ascendente, trisavô, quarto grau. Se estivermos a nos referir entre o pai e filho, diremos parente na linha reta ascendente, primeiro grau.
Se tivermos a inverter de cima para baixo, ou seja, do ascendente para o descendente, diremos então que A em relação a L é parente na linha reta descendente quarto grau. Se estivermos a falar do C, o C em relação a L é parente na linha reta descendente segundo grau. E assim sucessivamente. Bem, nós usamos aqui apenas as letras do alfabeto para fazermos ou para mostrarmos esses exemplos, mas você poderá substituir pelos nomes dos seus respectivos familiares, ou então poderá usar mesmo as expressões de avô, bisavô, trisavô, para facilitar então quem estiver a ouvi-lo. O que é que nós temos então aqui? Temos ele como filho, como neto, como bisneto e como trisneto. Na qualidade de filho, será primeiro grau. De neto, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Trisneto, quarto grau. Vou abrir aqui apenas um parênteses para dizer que o primeiro grau existe apenas no vínculo entre pai e filho, na linha reta. Não existe primeiro grau na linha colateral. E a linha colateral, a lei coloca uma limitação em relação aos seus efeitos, que vão apenas até ao sexto grau. Vamos ver o artigo aqui, já peguei, do Código da Família, o artigo 13, que fala dos limites de parentesco e diz o seguinte: os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na linha reta e até ao sexto grau na linha colateral, salvo disposição legal em contrário. Ou seja, quando estivermos a analisar a linha colateral, vocês notarão que quando chegarmos ao sexto grau da linha colateral, havemos de parar a contagem dos graus. Quem quiser poderá continuar, mas a nós não nos interessa, porque a partir daí deixa de produzir efeitos legais. Mas se estivermos a falar da linha reta, poderemos continuar a contagem. Bem, vamos então agora passar a um exemplo sobre a linha colateral. Bem, estamos de volta com o nosso exemplo em relação às linhas retas e colaterais, todas juntas. Então temos aqui A. Vamos supor que A seja o nosso progenitor comum. Temos o nosso A. O nosso A teve dois filhos, B e B1. Ou seja, B e B1 são irmãos. Vamos supor que B seja rapaz, para facilitar, e B1 seja uma menina. E toda essa ala é feminina e toda esta ala é masculina. Então temos A, que teve dois filhos, um rapaz e uma menina. B e B1 são irmãos. Temos o B, que teve um filho, o nosso C. E a B1, que teve uma filha, a nossa C1. E depois temos o C, que é filho de B, também teve o seu filho, que é o D. E a C1 também teve a D1. Vamos então dizer aqui os vínculos e os graus. Então o que é que nós temos? A, de preferência colocar aqui, A em relação a B e B1. O que é que nós temos aqui? Pai e filhos são parentes na linha reta primeiro grau descendente, porque estamos a analisar de cima para baixo. Ou seja, A em relação a B e a B1 são parentes na linha reta primeiro grau descendentes. Depois temos B e B1 são irmãos. Neste caso temos B e B1 são irmãos, parentes na linha colateral
de lembrar que a linha reta é usada apenas para os progenitores. B e B1 irmãos são parentes na linha colateral, como o caso nos diz apenas de um progenitor. O pai torna-os irmãos de parte de pai, então são irmãos consanguíneos. Neste caso, B e B1 são parentes na linha colateral, consanguíneos. Segundo grau. Os irmãos serão sempre segundo grau. Então, depois o que é que nós temos aqui? O mesmo procedimento entre B e C e entre C e D. Por quê? Porque temos pai e filho, pai e filho. Ou seja, parente na linha reta primeiro grau descendente, parente na linha reta primeiro grau descendente. Do mesmo lado, entre B1 e C1, parente na linha reta descendente, e entre C1 e D1, parente na linha reta descendente. Porque D1 é filha de C1 e C1 é filha de B1. Se olharmos para o A em relação ao D, teremos aqui um parente na linha reta descendente. Vamos contar os graus. 1, 2, 3, 4 gerações. Exclui-se a última geração. Então teremos 1, 2, 3. Parente na linha reta descendente, terceiro grau. Neste caso é filho, neto, bisneto, bisavô e bisneto. Parente na linha reta descendente, terceiro grau. E o mesmo para este lado. Bem, vamos analisar então entre B e C1 e B1 e C. Temos a mesma resposta aqui, porque B e B1 são irmãos, o que faz de C1 e C primos, porque são os filhos dos irmãos lá em cima. E por outro lado, temos a relação entre B1 e C e entre B e C1, ou seja, o filho do meu irmão C e a filha da minha irmã C1, a relação de tio e sobrinho. Bem, se eu e o meu irmão, ou eu e o meu irmão já somos na linha reta segundo grau, eu, como tia, em relação ao meu sobrinho, serei terceiro grau. Ou seja, B em relação a C1 e B1 em relação a C serão parentes na linha colateral terceiro grau. Tio e sobrinho, vamos escrever aqui. Tio e sobrinho, terceiro grau. Tio e sobrinho, terceiro grau. Depois teremos então os primos entre si, que muitos também chamam de primeiros primos. E aqui aumentamos mais um grau, neste caso, porque se o meu irmão e o seu filho são parentes no primeiro grau, o meu irmão e eu somos parentes no segundo grau, o meu irmão e o meu filho são parentes no terceiro grau, o meu irmão tem o seu filho, eu tenho o meu filho, entre si estes filhos serão primos ou chamados primeiros primos. Já teremos um grau mais abaixo, porque já estamos a falar de uma outra geração e teremos sempre que excluir o progenitor comum. Neste caso, os primeiros primos são parentes na linha colateral, quarto grau. Parentes na linha colateral, quarto grau. E depois, o meu irmão é avô, o que fará de mim tia-avô.
eu estou aqui. O D é o neto do meu irmão, porque está aqui o meu irmão, está aqui o seu filho, está aqui o filho do seu filho. Sendo o meu irmão avô, isso fará de mim tia-avô. Neste contexto, se eu, em relação ao meu irmão, sou segundo, em relação ao filho do meu irmão, sou terceiro grau, portanto, eu, em relação ao neto do meu irmão, serei parente na linha colateral quarto grau. Então, tia e sobrinho neto, tia e sobrinho neto serão parentes na linha colateral quarto grau. E depois teremos então este sobrinho neto aqui, ou o neto do meu irmão, em relação ao meu filho. É o que muitos gostam de dizer, o filho do primo é meu sobrinho. Não, não é sobrinho, é primo. Ou seja, entre o neto do meu irmão e o meu filho, eles serão parentes na linha colateral quinto grau. Se notarmos, estamos a descer os graus. E por último, teremos então o D1 e o D, ou seja, a minha neta e o neto do meu irmão. Neste contexto, são os chamados últimos primos em termos legais, porque pode continuar, a família continua, não para por aí, mas os efeitos produzidos legalmente param até a sexta geração. Neste caso, D e D1, que são os primos filhos dos primos, serão parentes na linha colateral sexto grau. E assim terminamos então a contagem dos graus. Na próxima semana analisaremos um caso prático que eu gostaria de deixar aqui consigo para uma análise durante a semana. Eu vou falar calmamente, só assim você poderá tomar as notas necessárias para o entendimento deste exercício. Então vamos lá ao exercício. Bem, eu vou ler o exercício e você procurará exercitar a sua mente ou criar o esquema de linhas e graus de parentesco. E na próxima semana eu apresentarei a resolução deste exercício. Então, o exercício diz o seguinte: Igor, de 54 anos de idade, irmão mais velho de Bela, Belita e Beló, viúvo de Amélia Campos, resolve constituir uma nova relação jurídico-familiar com Catiana. Da relação com Catiana, Igor teve 4 filhos: Alzira, Arnaldo, Eliezer e Edith, sendo que Arnaldo teve a Divalda e a Elsa, a Divalda teve o Edson e o Pompeu, a Edith teve o César. Da relação com Catiana nasceram 2 filhos, o Frederico e a Iliane. O Frederico teve o João e a Jéssica, e esta a Francisca e a Maravilha. Amélia, numa relação anterior à de Igor com Nelson, teve 2 filhos, a Marta e o Mauro. Por sua vez, Catiana, em águas passadas com Maurício, teve 3 filhos, o Luciano, a Matilde e o Mandela. Em direito diz-se quidiures, ou seja, que solução. Eu gostaria que você tentasse
tirar estes dados e criar a árvore genealógica desta família, mostrando para nós as suas linhas e graus de parentesco. Ou seja, desses nomes que foram aqui todos ditos, quem é parente de quem, em que linha e em que grau. Tente fazer este exercício. Caso tenha alguma dificuldade, pode enviar um e-mail, que eu terei muito gosto em ajudá-lo, ou pode deixar a sua tentativa de resolução nos comentários, e na próxima terça-feira eu apresentarei para você a resolução deste caso prático. Espero vê-lo do outro lado. Fique bem e até a próxima semana.